Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem? É uma grande alegria poder gravar um vídeo e me comunicar com você estar me vendo e dar estas aulas dessa forma. Eu acredito que nós estamos vivendo uma experiência um pouco diferente, nova. Acho que tem sido até um certo ponto um pouco interessante, pois nós temos a oportunidade de estudarmos muitas coisas novas e persistirmos exatamente nessa questão do estudo, pois nós temos um pouco mais de liberdade agora em podermos não apenas nos comunicarmos eu gravando vídeos, mas transmitir um conhecimento para vocês com diversas mídias, de diversas formas diferentes. Alguns dias atrás, a tarefa que eu passei para vocês era exatamente para assistir o filme de Dom Bosco. Por que assistir o filme de Dom Bosco? Nós estamos trabalhando um livro aqui que eu estou dando para vocês desde o começo do ano, O Cristão Bem Formado, da editora Eclésia, de autor o próprio São João Bosco. E eu não sei se vocês lembram, mas nas primeiras aulas no começo do ano, eu dizia para vocês sobre a meditação, sobre pensar, sobre refletir sobre a própria palavra de Deus, o quão essencial ela é nas nossas vidas. E nós fomos caminhando exatamente nisso. Lembra? Eu dei uns exercícios para vocês observarem o mundo lá fora, observarem as cenas, descreverem as coisas. Tudo isso para que nós possamos refletir um pouco mais de tudo aquilo que nós já trabalhamos um pouco no ano passado, mas agora nós vamos trabalhando um pouco mais pesado, vamos assim dizer, em filosofia, até vocês chegarem nas idades mais avançadas e nós estudarmos propriamente uma filosofia um pouco mais complexa, né? Vamos assim dizer. Bom, nesse livro, O Cristão Bem Formado, de Dom Bosco, ele nos traz diversos caminhos para a nossa formação, para que nós possamos alcançar a santidade. Lembrem-se que quando nós falamos de filosofia, na filosofia grega, nós estamos falando de virtude. A santidade, ela caminha sobre esta vida virtuosa. É necessário que nós sejamos virtuosos, mas a santidade, ela está muito além, vamos assim dizer, da apenas a questão da virtude. A virtude, ela fica um pouco para trás, vamos assim dizer, e a santidade, ela está um pouco mais para frente. Ela vai muito além. E Dom Bosco, neste livro, ele nos ensina exatamente esta questão de como nós nos formamos, um cristão bem formado. Eu espero que todos nós sejamos cristãos. Se não somos, devemos buscar correr atrás desse prejuízo todo sobre nos formarmos exatamente numa vida cristã. É essencial, né? Ser cristão não é apenas ser batizado e viver aquilo que é preceito da igreja. Isso sim faz parte, e ser batizado é a porta de entrada. Mas um cristão, de fato, ele renova-se a cada dia. Ele vive com Cristo a cada dia. Ele caminha, ele escuta, ele obedece, ele refaz a sua vida, refaz a sua história todos os dias. E lembrem-se, né, para a gente refazer a nossa vida, refazer a nossa história diariamente, é necessário que haja um esforço intelectual, um esforço mental. É necessário que nós tenhamos uma grande força de pensamento, uma força motivacional para que nós alcancemos ser
sermos verdadeiros cristãos. Bom, no primeiro momento eu falava para vocês no que é necessário para que sejamos virtuosos. A virtude é uma essência, é uma graça, né? E depois, um segundo caminho, nós falamos sobre os meios de perseverança e paramos aqui, né? Então, algumas aulas, alguns dias, nós falamos muito sobre a questão da perseverança, até assistirmos, por exemplo, o vídeo de Dom Bosco e vermos o quanto este homem era perseverante em aquilo que era a vontade de Deus, aquilo que era exatamente o que Deus queria para que ele caminhasse. E eu gostaria de ler alguns trechos aqui deste livro para vocês, para que a gente caminhasse um pouco mais adiante, né? Uma das últimas coisas que eu dei foi o meio da oração, como a oração é importante. E um homem virtuoso, ele reza, ele se coloca diante de Deus. E Dom Bosco era exatamente desta forma. Dom Bosco ensinava os seus jovens a rezarem, até que ele encontra este menino que vocês estão vendo, por exemplo, São Domingos Sávio. E Domingos Sávio era um menino de muita oração, o que o transformava num menino muito virtuoso. Assim, com a oração, Dom Bosco, por exemplo, ele ia fazendo com que os seus filhos, vamos assim dizer, né, seus filhos espirituais, eles conservassem aquilo que era de esforço pessoal, aquilo que era a própria virtude. É através da oração que nós vamos perseverando. E olha, ele encontrou muitos jovens e ensinou muitos jovens nessa caminhada toda muitas coisas. Não somente, como nós vemos aqui, o trabalho, né, o ofício, que era importante. Imagine, nós estamos aqui numa época onde as crianças que eram, vamos colocar entre aspas, delinquentes, né, ou seja, filhos de moradores de rua, né, crianças que ficavam vagabundeando por aí, né, filhos de prostitutas, pais que haviam morrido, por exemplo, né, crianças perdidas, elas encontram exatamente Dom Bosco, e meninos difíceis, no caso, encontram Dom Bosco, e Dom Bosco ensina a estes jovens muitas coisas, muitos caminhos. Dentre todos estes caminhos, Dom Bosco ensina estes meninos a rezar nas mais diversas situações, porque de fato a oração ela faz parte da nossa vida, para que nós possamos viver de uma forma um pouco mais profunda, nós tenhamos uma profundidade de vida e não apenas uma vida vã, uma vida vazia, uma vida curta, uma vida pequena, né? Então, Dom Bosco era um homem de fato que atraía jovens para si, para libertar estes jovens de todas as dificuldades que a vida lhes impunha. Crianças de rua, crianças com muitas dificuldades. E com todo o seu jeito, com toda a sua paciência, Dom Bosco ia fazendo com que eles perseverassem numa vida de oração. Esta vida de oração, como eu já disse para vocês, ela é o caminho essencial para nós conservarmos em nós as virtudes santas. E, por exemplo, Dom Bosco não tinha uma vida fácil. Dom Bosco não vivia, por exemplo, o que nós achamos que é fácil porque ele é santo, é fácil porque o caminho dele... Não, ele encontrava jovens, crianças muito duras, muito difíceis. Aqui, por exemplo, nessa foto, nós estamos vendo uma briga. Era muito comum pessoas como selvagens, em atitudes selvagens. Mas Dom Bosco atraía todos e fazia com que todos estes desejassem ter uma vida melhor, desejassem ser pessoas melhores, viverem de uma forma melhor. Como? Como que ele conseguia tamanha providência de Deus, vamos assim dizer? Ora, através da oração, através de uma vida de oração. Pois é essencial este caminho de oração nas nossas vidas,
para que nós alcancemos toda a graça da santidade. Aqui nós vemos Dom Bosco, por exemplo, né, acompanhando um menino que já está rezando, já está numa vida de oração. E eis o caminho da santidade, um caminho para todos nós, um caminho proposto pelos santos. Você veja quão grandioso é esse projeto de Deus para nós. Quando nós vivemos uma vida de virtude, nós de fato estamos planejando algo melhor para as nossas vidas, estamos planejando nos libertar de algo. Então entenda assim, olha, a virtude, ela atua totalmente contra aquilo que é vício. Os vícios, muitas vezes, eles nos dominam e nós somos fracos, nós temos muitas dificuldades para vencer muitos vícios, né? Então, vamos citar vícios. Por exemplo, a gula, né? Comer é um tipo de vício. A gula dos olhos pelo computador, por jogos, né? Também é um tipo de vício. A maledicência, o vício da língua de falar palavras vãs, palavras pútridas, né? Palavras maldosas. Então, existem diversos vícios ao qual nós corporalmente caímos muitas vezes. Mas a cada não que nós dizemos, nós estamos atuando contrariamente, contrário a estes vícios e vivendo não uma vida virtuosa, mas uma vida moralmente mais correta. E de fato, cada vez que eu peço a graça de Deus sobre mim, sobre a minha família, sobre aquelas pessoas que eu amo, eu estou rompendo com todo o pecado, com todo o mal, com todas as coisas. E aí sim eu vou me esforçando para adquirir bons hábitos. Bons hábitos é a definição de virtude. E de fato, estes bons hábitos, quando eles estão iluminados com a graça de Deus, se torna prazeroso, se torna maior, se torna melhor. Que você possa encontrar este caminho. Eu espero poder ajudar você também nestas aulas, para que nós caminhemos desta forma, para que nós possamos melhorar a qualidade das nossas vidas. Eu já disse isso para vocês uma vez, não se é cristão sem esforço moral. O que isso significa? Significa que diariamente, constantemente, eu devo me esforçar para ser uma pessoa melhor. E são inúmeros momentos que eu tenho que colocar em prática isso. Então, por exemplo, quando a minha mãe pede alguma coisa, eu prontamente obedeço. Quando eu tenho que fazer alguma tarefa, eu prontamente faço, eu cumpro com as minhas obrigações e os meus deveres. Quando eu sou honesto, eu não minto. Quando eu falo literalmente a verdade, por mais difícil que seja, eu estou colocando em prática grandes virtudes morais que fazem com que eu, o meu ser humano, atue de uma forma verdadeira, de uma forma correta. Ora, isto já é o caminho da santidade? Não, a santidade é um passo a mais. A santidade é um passo além. A santidade é quando você olha para o outro e o ama, quando você olha para Deus e entrega tudo isto para Ele, num ato contínuo de amor. Este é o verdadeiro caminho para a santidade, esse é o caminho para a virtude, quando nós inclinamos a nossa vida para agirmos corretamente, custe o que custar e em qual situação for. Desta forma, então, a oração, ela é essencial, porque a oração faz com que esta fera, por exemplo, né, seja totalmente dominada e ela possa agir como Deus quer, agir de uma forma mais verdadeira, mais humana e, quem sabe, mais santa. Bom, nós paramos por aqui. Continuamos na próxima aula falando mais sobre estes caminhos de perseverança e de santidade.
Nós basicamente, esse livro, nós terminamos algumas coisas nele, essenciais, porque agora elas vêm em semanas de meditação, semanas meditadas. Eu coloquei para vocês também na aula anterior algumas histórias sobre perseverança, sobre a própria fé, como Deus atua. Eu espero que nós estejamos aprendendo alguma coisa, pelo menos a rezar mais para Deus, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Então, tudo que nós pedirmos no nome de Jesus Cristo, Ele nos dará, eu tenho esta certeza. Bom, também nas próximas aulas nós falaremos um pouco mais sobre o que existe por trás de tudo isso filosoficamente. Depois eu vou colocar um link aqui embaixo, vai estar não é no YouTube não, vai estar um linkzinho ali para você dar um ok logo após que você tenha assistido esse vídeo como uma tarefa assim. Então não esqueça, clica lá, assistiu o vídeo, deixa um ok porque ele fica registrado e aí ele vale como uma tarefa no dia de hoje. Muito bem. Que Deus te abençoe, que Maria gere Jesus nos nossos corações. Até a próxima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.